Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje damos mais um passo em direção ao esquecimento explorando As Chaves da Torre, RPG nacional da editora Caleidoscópio, que a gente está destrinchando aqui, separando o lore, o sistema, tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral da pegada do jogo. Se você está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva das Chaves da Torre com todos os vídeos sobre o jogo para você assistir com calma e depois se juntar a nós no esquecimento. Quem tá ligado no movimento e já tá inscrito no canal e tá acompanhando a série, deve lembrar que no vídeo passado a gente comentou um pouquinho sobre a Caligem, né? Sobre a casa da Caligem, o local onde as memórias que são roubadas, capturadas pela torre, são guardadas lá e tudo mais, que é um local meio onírico, meio de difícil acesso e tudo mais. E comentamos também que não são apenas as memórias roubadas que estão guardadas lá, né? Esse local é habitado por diversos tipos de seres diferentes, com propósitos diferentes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no capítulo aqui, Os Habitantes do Abismo. Então olha só, para a gente começar a reunir mais algumas pecinhas desse grande quebra-cabeça que é as Chaves da Torre, eu vou ler um trechinho aqui falando um pouco mais sobre o abismo. Olha só. O abismo não é só um labirinto confuso e infindável, como a gente comentou no vídeo anterior. O maior empecilho em explorá-lo é lidar com uma forma diferente de esquecimento. Ficar no abismo por longos períodos consome a integridade das suas próprias memórias, ou seja, isso aqui vai somando também com o que a gente comentou no vídeo anterior. Não só o uso da magia consome as memórias dos esquecidos, mas também a permanência, né, a exploração por longos períodos do abismo, da Caligem, também vai aos poucos consumindo, né, os esquecidos. E ela segue aqui. É como se a Caligem extraísse suas lembranças, uma a uma, e as guardasse nos cômodos por ali. Quando todas elas forem removidas, a sobra é um abismal, um oco, desprovido de tudo que preenchia a sua essência. Ou seja, aqui a gente tem uma informação nova. A gente viu que existem grupos que vão e exploram o abismo, né, para recuperar segredos, memórias perdidas, uma série de coisas. Mas essa exploração tem um risco adicional. Se ela demora muito tempo, provavelmente os personagens começam a ser consumidos. É como se talvez a força que existe ali na Caligem, ela fosse sugando a essência dos personagens. E se eles passam muito tempo lá, eles acabam se transformando aqui no que o livro chama aqui de abismal ou oco. Um ser que não tem mais essência, é uma casca vazia, provavelmente. Então essa é uma primeira informação importante. Seguindo adiante, a gente tem mais um trecho aqui que dá um pouco mais de informação sobre esses abismais, né, esses ocos. Olha só. Sem poder de reflexão além do seu próprio universo, um oco vive num mundo limitado. Sua mente é incapaz de processar as informações de todo o contexto e, em poucos instantes, se esquecerá, voltando a agir como de costume. É como dar um doce a uma criança que o devora e em seguida pede outro, como se não houvesse acabado de receber o agrado. Como as memórias na casa, a vida de um abismal é um curto período de tempo sem conclusão, repetindo sem descanso, fazendo sempre os mesmos pedidos. Ou seja, a gente comentou também no vídeo anterior a questão das memórias que estão preservadas, guardadas, armazenadas aí no abismo. Elas são tipo como se fosse um looping. Elas ficam sendo reprisadas incessantemente. Pelo que dá a entender aqui, quando um personagem, quando uma criatura se torna um oco, um abismal, é basicamente a mesma coisa. Ele vai ter um curto período de tempo de memória ali, né? E depois desse tempo é como se ele sofresse um reboot. Ele volta ao início daquela programação e não lembra de nada do que aconteceu. O livro segue adiante aqui e dá mais alguns detalhes. Por exemplo, não existe uma definição precisa de quanto tempo esse oco tem de memória, vamos chamar assim. Podem ser alguns minutos, pode ser uma hora. O livro estabelece aqui tipo um tempo máximo de 1 hora. Então, depois desse período, por exemplo, vocês estão lá explorando os personagens e encontram um desses abismais. Vocês vão travar diálogos com eles, de repente até convencê-la, ele a ajudar vocês, mas passado esse período de tempo, que vocês provavelmente não saberão qual é, ele vai agir como se estivesse encontrando vocês pela primeira vez, né? E assim, o livro coloca aqui também que não existe um critério definido para dizer, por que esse aqui tem alguns minutos de memória, por que esse aqui tem 1 hora, e também, em princípio, essa é uma condição irreversível, ou seja, não existe como você atenuar esses efeitos colaterais, né, do tempo de exposição excessivo ao abismo, e não existe cura. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ver que, além desses abismais, existem outros tipos, né, de criaturas, de pessoas, de esquecidos, que moram ali pela Caligem. São também os habitantes das memórias, olha só. Olha aqui o que o livro tem a dizer sobre eles. Há quem prefira se mudar para o porão, que é uma das maneiras de chamar esse abismo, né? Fazendo residência nas memórias no abismo.
preferem viver momentos como soberanos dos dias reencenados repetidamente. Ali, dentro da memória, a sua integridade está segura, mas, caso saia para o labirinto, será consumido pela casa e se esvaziará. Ou seja, isso aqui é interessante também. A exposição ao abismo, a caligem, de uma maneira geral, ela vai sugando a essência e as memórias dos personagens, né, dos exploradores, né, como a gente acabou de falar. Mas existem aqueles que resolvem habitar dentro de uma memória, ou seja, que ficam naquele eterno looping ali. Enquanto o personagem está dentro da memória, ele não sofre esses efeitos, né, de ter a sua essência sugada pela caligem, né? Enfim, olha só. Ao menos, o sistema de defesa funciona tão bem que pode afetar o próprio morador. Qual a graça de arriscar tanto para viver num mundo tão monótono? Há muito para ser visto por aí. Ou seja, aí a gente vai entrar naquela zona de que você vai definir algumas coisas com o grupo ou de acordo com o que a aventura for rolando, né? Qual seria um motivo para um personagem ou um NPC escolher habitar dentro de uma memória específica que fica sendo repetida incessantemente? Que efeitos isso pode causar no personagem? Ele não vai perder a essência dele e se tornar um oco, mas com certeza não deve ser muito saudável, né, viver nesse eterno replay, vamos falar assim, né? Então, assim, mais um ponto que eu acho interessante, que com certeza dá para gerar ideias de histórias bem bacanas na sua mesa. O livro até segue adiante aqui, falando justamente sobre isso, né? Qual seria uma motivação para alguém que resolve habitar dentro de uma memória? Então, olha só, vou ler mais um trechinho aqui. Há muitos motivos para ser dono de uma memória. Donos de memórias agradáveis ou apegados a uma memória específica, considerando-se que ela tenha conseguido encontrá-la na confusão do abismo, são os perdidos mais comuns. Pesadelos, que a gente já comentou também um pouquinho sobre eles, também podem querer tomar posse de memórias, alimentando-se e corrompendo aquela lembrança, criando um domínio sombrio que o engorde e empodere, até não haver motivos para não sair, a não ser o seu próprio orgulho e vaidade. Ou seja, você tem aquela possibilidade de repente encontrar um refúgio seguro, né, que lhe traga algum tipo de acalento, alguma coisa assim, e no caso dos pesadelos, você pode habitar ali para ganhar mais poder, para de repente se tornar mais influente naquela área ali, mas pelo que o livro coloca aqui, olha, é um domínio sombrio que acaba engordando o próprio pesadelo, e aí ele não tem motivos para sair daquilo ali, a não ser pela própria vaidade, ou de repente para querer expandir esse domínio, ou de repente ele vai defender esse domínio ferrenhamente caso alguém acidentalmente entre. Olha aí. E por fim, para a gente fechar esse raciocínio, tem aquela questão que a gente chegou a comentar também um pouquinho no vídeo anterior, das representações. Ou seja, as representações elas são tipo um recipiente, um objeto que vai representar aquela memória. Então, existem aqueles que exploram, né, o abismo, a caligem, justamente em busca dessas representações. Que se você consegue tirar isso de lá, um objeto que representa uma memória, é algo muito valioso para os esquecidos. Só que, como a gente comentou, explorar a caligem é difícil, você não pode passar muito tempo lá. Não existe aqui um parâmetro de tempo para isso, até porque imagino que seja algo bastante impreciso, né? Mas talvez, mais na frente, no capítulo das regras, a gente tenha mais informações sobre isso. Mas o detalhe é o seguinte, você vai ter que entrar no abismo, na caligem. A gente comentou também a questão da bússola, né? Algo que, de repente, ajude você a navegar por esse labirinto impreciso em busca de um tipo de memória específica. Então, se você está atrás de uma memória de dor ou de amor, ou seja lá o que for, se você tiver um objeto que meio que está sintonizado, né, com esse sentimento, pode ser uma forma de você conseguir navegar mais rápido, de forma um pouco mais precisa, até chegar na memória que você está procurando e dentro dela encontrar a tal da representação, o objeto que vai simbolizar, e da feita que você entrou, você vai tentar sair também, né? Então é uma tarefa difícil, mas isso por si só já deve render uma boa aventura. E aqui, só para a gente já encaminhando para o final do vídeo, tem uma outra informação interessante. Essa questão dos abismais, né, dos ocos, seja qual for a origem deles, seja aqueles que foram consumidos pelo uso da magia, sejam aqueles que passaram muito tempo, né, no labirinto do abismo ali e tiveram a sua essência sugada, eles não necessariamente habitam só o labirinto, só o abismo, tá? Existe apenas uma concentração maior deles nesse local, porque é ali que eles são criados, vamos dizer assim, né? Mas eles podem existir em qualquer outra parte do aqui, né? Da dimensão, lá como eu estou chamando aqui, dos esquecidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Como tudo é um grande mistério, talvez os desígnios da torre, ou seja lá, o que você acha que está por trás disso tudo, né? Coloque esses seres, essas criaturas, né, esses ocos, em qualquer outro lugar. Então eles podem interagir com os personagens, mesmo que eles não estejam dentro do abismo, dentro da caligem. E para fechar esse capítulo, a gente tem aquela perguntinha final, né? Quem você já encontrou
perambulando pelo labirinto. Então eu vou pegar aqui alguns exemplos para a gente já ter aquela impressão mais vívida do que seria isso na prática, né? Olha só, um compositor lacônico sentado ao piano, folhas esvoaçantes anotadas à mão, todas com as mesmas partituras, introduzindo uma obra-prima eternamente inacabada. Ele murmura sobre uma musa e uma janela aberta enquanto olha para a cortina fechada. Ou seja, está preso naquele momento ali de composição, mas por conta daquele limite de tempo, ele nunca vai conseguir terminar essa obra-prima. Outro exemplo aqui. Uma tropa de operações especiais altamente treinada. Portando equipamento pesado, os soldados nunca descobriram terem sido esquecidos. Se perderam no abismo instantaneamente quando foram apagados das memórias. Tudo quanto olham é o inimigo de uma guerra sem propósito, na qual estão condicionados a atuar como assassinos ao primeiro sinal de ameaça. E ela é você. Vou ler só mais um exemplo aqui, só para dar aquela última ideia, se é que você ainda não está convencido disso, de como é perigoso andar pelo labirinto, né, pela caligem. Não só pelos efeitos colaterais, mas pelo que você pode encontrar lá. Olha só. O maníaco mascarado. Foi capa de jornais antes de ser esquecido. Um assassino em série de sangue frio, como se retirado de um filme de terror. Ele caminha pelo abismo como um predador nato, o comportamento de sempre. O mesmo instinto assassino irrefreável, agora aprimorado com um toque do fantástico. Quer topar com essa figura aí, no meio do labirinto? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo o nosso passeio pelo universo aí das Chaves da Torre. No próximo vídeo a gente vai continuar falando dessas criaturas estranhas e bizarras, né? Quando a gente começar a explorar aqui o capítulo dos pesadelos urbanos. Então, se você quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like ou o seu dislike, comentários que são sempre importantes para eu saber o que vocês estão achando dos vídeos e para a gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra na próxima resenha.